pastor. Você pode dar uma linda salva de palmas? Obrigado, Diogo. Obrigado. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Eu amo a minha igreja. Você pode falar com alguém perto de você? Eu vivo uma nova aliança. Agora chame ela para a nossa igreja e diga assim: venha viver você também. Eu quero parabenizar os irmãos do teatro. Vocês não sabem como é difícil subir aqui na plataforma de frente para vocês. Tem que olhar para você. Jesus estava aqui crucificado, ele teve a dor da crucificação e ainda o desafio de olhar para você daí. Então, quem sobe aqui na plataforma precisa ter uma reunião responsiva. Quem fala aqui amém, você tem que dar um glória a Deus daí, entendeu? Porque quem fala amém daqui, você fica quieto aí, a pessoa aqui, ela fica sem saber o que falar. Vamos testar? Glória a Deus. Amém. Ah não, eu que falava amém, né? Amém. Jesus é bom. Tá meio cínico, mas é melhor que nada, né? Aleluia. Eu estava ali na porta cumprimentando alguns convidados e tinha uma família linda, né, que eu conheci essa semana lá na célula, na Casa da Graça. E que bacana a gente rever essas pessoas. Nós somos uma igreja que crê de que nós somos uma família, né, de muitos filhos. E eu queria que você, com muito respeito, evidentemente, se você estiver com o seu cônjuge, faça isso, com alguém perto, você faça aí um elogio para essa pessoa. Se você não conhece, fala para ela que ela é muito bem-vinda de estar aqui nesse prédio. Então, você pode fazer agora. Se é cônjuge, chama para jantar. Chama para jantar. Aí, ó, esse jovem aí, Deus abençoe, viu? Ficou aí no meio, nem sem saber o que fazer, né? É uma maravilha. E eu queria lhe convidar para você estar conosco na reunião de célula que a gente tem nos grupos durante a semana. E como eu disse, a gente esteve lá na Graça. Essa semana eu vou na casa, não vou falar onde que eu vou não, eu sei que é uma bênção. Outra coisa que eu quero dizer aqui, que nós estamos com as crianças aqui conosco. E elas estão falando por aí porque elas estão vivas, cheias do poder de Deus. Não brigue com seu filho em meu nome. Não diga que eu vou brigar como se eu fosse o vilão. Briga você, tá bom? Criança é bênção. Então tem alguém perto de você, ó, tem uma ali, a futura pastora Cecília, as crianças aí, cadê o Benjamin? Ele foi ao banheiro. Meu filho está lá orando por mim, né? Tem ali. Então as crianças estão me ouvindo, elas amam o pastor. Vamos dar uma linda salva de palmas pela vida delas. Ó, o Tiago ali olhando para mim, ó. Elas vão ficar quietinhas. Então, olha só, nós só não temos controle com crianças pequenininhas, né? Normal isso. Você pega ela, leva lá fora, não belisca, para ela não ficar com trauma do culto. Mas criança um pouquinho maior, ela é um reflexo de quem nós somos, né? Então, ela está vendo tudo, até a sua forma de cultuar. Então, não exija do seu filho aquilo que você não faça, né? A incoerência é um problema muito grande. Mas eu prometo que eu vou ser breve. Você sabe, eu estava pensando aqui sobre a Páscoa, e eu não sei se eu estou ficando mais velho, mas eu estou me emocionando mais do que antes, me emocionando mais hoje do que anteriormente, antes. E quando o menino subiu ali, o Fernando, eu me emocionei. Que bonito. Só eu que me emocionei, gente? Essas peças, eu vim de uma igreja batista, Deus me salvou aos 15 anos, e nós fazíamos inúmeras peças. Elas elevam a nossa alma, elas fazem com que esses eventos bíblicos, eles façam-nos assim, refletir sobre a vida, sobre o que nós estamos fazendo. Mas eu estava pensando ali numa música, que alguns aqui conhecem, eu acho, que eu cantava quando eu era mais novo. E a letra dessa música traduz um pouco o que
Essas histórias, sobretudo sobre a Páscoa, sobre a morte e ressurreição de Jesus, têm a ver conosco. A letra ela diz assim, olha, é como se alguém estivesse orando. Aí ele começa assim a letra: nas estrelas eu vejo a sua mão. Quantos conseguem ver nas estrelas a mão de Deus aqui? Aí a letra diz assim: e no vento eu ouço a sua voz. Você não precisa ser crente para ver a estrela e crer que tem um Criador. Precisa? Crente que eu me refiro, frequentar uma igreja, nem no vento perceber na brisa o toque de Deus. E a letra diz assim: nas estrelas eu vejo a sua mão, no vento ouço a sua voz. Aí o autor diz assim: Deus domina sobre terra e mar. Mas ele faz uma pergunta: o que ele é realmente para mim? É a mesma coisa a peça. A peça é bacana, ela faz a gente refletir numa história verdadeira, mas o que tem implicações diretas na minha vida? Aí uma parte da música ele diz assim: até que um dia, nessa letra da música, ele fala assim, né? O que Deus é para mim? Aí a segunda parte, a segunda estrofe diz assim: eu sei o sentido do Natal, nosso caso aqui da Páscoa. Na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. Sinceramente, quantos aqui no Ocidente conhecem essa história? Quantos? Todo mundo. Aí ele faz a pergunta, o autor da música: sim, eu sei que ele veio, Cristo veio, é uma história real, mas ele faz a indagação: o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com a minha vida? Aí o autor responde: até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi. Eu percebi, descobri que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Aí ele conclui a letra. No início ele fica indagando o que ele é, e ele conclui dizendo: agora tudo ele é para mim. É isso que eu quero propor nessa pregação, de que você creia de todo o seu coração, de que a Páscoa, esse evento dos judeus, que apontam para Cristo, tem implicações diretas na nossa vida. Deus quer, por meio dela, dizer que Ele se importa para valer conosco, com a nossa história, com a nossa vida, com o nosso casamento, os nossos conflitos. E aqui, eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo. Eu quero propor com você rapidamente uma reflexão, e eu sugeri aqui para essa noite, nós pensarmos na Páscoa, associando com esperança, e eu coloquei o tema dessa mensagem: Páscoa, a esperança vive. Você pode repetir comigo? Páscoa, a esperança vive. Por que a esperança vive? Porque a Páscoa aponta para a morte e ressurreição de Cristo. No domingo, no início da semana, os evangelhos dizem que Jesus entra em Jerusalém, e você conhece a história, sentado num jumentinho, e a multidão, se cumprindo as escrituras, declaram: Hosana a Deus nas... O termo Hosana no hebraico significa socorre-nos, ajuda-nos, ou louvado seja Deus. Na segunda-feira, ele expulsa os cambistas e confronta os líderes religiosos que no fim dessa semana iriam prendê-lo. Na terça-feira ele faz o sermão chamado o Sermão das Dores, Mateus 24 e 25. Os evangelhos não deixam claro o que Jesus fez na quarta-feira, mas na quinta-feira ele faz a cerimônia da Páscoa, que é uma festa dos judeus. É aquele quadro que você conhece, que Jesus está sentado com os 12, e ali Judas, né? A Bíblia diz que o diabo entra em Judas e decide traí-lo na quinta-feira. Na madrugada da sexta-feira, foi o episódio que foi narrado aqui, que Jesus está no Getsemane, orando, e sua sangue, tamanha, né, a ansiedade
e a pressão psicológica que ele sabia que ia passar pela morte. Uma coisa é saber que nós vamos morrer, outra coisa é saber quando e como, e a hora exata. Jesus sabia exatamente o dia, a hora e como iria morrer na Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na madrugada da sexta-feira, ele é preso, e ele passa a madrugada da sexta-feira e pela manhã sendo investigado pelos líderes religiosos se tinha algum crime, e a Bíblia afirma de que tudo ele foi tentado, ele não pecou, como um cordeiro sem defeito. E ao meio-dia ele é cravado na cruz, e da meio-dia até as 15 horas ele está cravado, e às 15 horas ele dá o grito da vitória de todos nós: está consumado. E ele expira e entrega a sua alma, e ele morre. Ele é enterrado no início do sábado, sepultado, e pela manhã, e o horário não é preciso, mas antes de meio-dia, as mulheres vão lá vê-lo, e o anjo aparece para elas e diz: por que você procura aquele que vive entre nós? E alguém me perguntou hoje: pastor, como é que é a continuação da história? A continuação da história é a sua igreja que está viva e triunfante. Mas é a continuação, não o término. O término é que a Bíblia diz que ele está sentado à destra do Pai, e porque ele venceu, ele despojou todo o principado e potestade, desarmou todo o poder do diabo contra a igreja, porque ele venceu a morte. O último inimigo é a morte, e ele a venceu. E a Bíblia diz que ele está sentado à destra do Pai, e está rigorosamente controlando todos a história da humanidade, e em breve tempo ele virá buscar a sua igreja, e nós estaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Você crê nisso? Você pode dizer um glória a Deus bem alto? Então, essa é a história de Cristo. A Páscoa, como a gente sugeriu nesse tema, ela traz esperança, e essa esperança não é teórica, é uma esperança viva, é uma esperança sólida. E aqui nas Escrituras, eu quero citar rapidamente esse texto com você, e vou meditar com você os próximos 15 minutos. O texto diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu vou esperar que alguém projete para mim, projetou? Você pode acompanhar comigo? Diz assim, olha: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você pode ler comigo esse texto? Está projetado aqui, vamos ler como nós cantamos juntos, ficou tão bonito, uma só voz, vamos ler juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Esse texto, ele deixa claro algumas verdades. A primeira, ele diz que Ele nos regenerou. Regenerar é gerar de novo, nascer de novo. Ele nos salvou. Ele não só nos salvou da morte eterna do inferno, mas a expressão salvar na Bíblia significa salvar no corpo, na alma e no espírito. A vontade de Deus é que nós sejamos salvos em todas as áreas da nossa vida. Uma saúde perfeita, uma família abençoada, que tenhamos uma vida abundante, uma vida plena, tanto no corpo, na nossa alma, como também no nosso espírito. E a Bíblia diz que Ele fez isso pela sua grande misericórdia. Não tem nada a ver conosco. É favor de Deus, é graça de Deus sobre nós. Nós não somos salvos e não recebemos nada de Deus por nosso mérito. É obra exclusiva de Deus. Mas o texto conclui, ele continua dizendo que Ele nos regenerou, nos salvou para quê? O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? Para uma viva esperança. Então preste atenção.
salvo, crente, irmão em Cristo, a Bíblia está afirmando aqui que você não foi salvo para viver com medo, não foi salvo para reclamar, para viver uma escassez emocional, de terapia em terapia, e nem para ficar esperando o pior. Deus nos salvou e nos regenerou para ter uma esperança viva. Se Cristo, preste atenção, essa é a grande lógica dessa pregação e da Páscoa. Se Cristo venceu a morte, que é o nosso último inimigo, se Ele já venceu, podemos esperar coisas boas da parte de Deus. Então eu quero que você vá para a sua semana, para a sua vida, crendo que Deus tem planos bons para nós. É o que o texto está dizendo. Ser crente, preste atenção, não é viver de tribulação. Nós temos momentos difíceis, mas não vivemos o tempo todo com tribulação, com prova, não. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é ter uma vida em abundância. Quando você tem revelação do que Cristo fez, isso faz com que a nossa esperança não seja teórica. É aquela esperança assim de pensamento positivo, tomara que dê certo. Não, não é isso não. Esperança na Bíblia é a certeza de que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu para a sua igreja. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ela faz uma definição de fé ali. Fé é o quê? Você lembra? É o firme fundamento do que se espera. E algumas versões diz a certeza daquilo que se espera. Então é certeza. Então você vê que há uma relação entre fé e esperança. Fé aponta para crer que Deus está fazendo agora, no presente. Deus está fazendo algo na sua vida agora. Deus está trabalhando pelos seus. E esperança aponta para o futuro. Mas não é aquela esperança, será que vai acontecer? Não, não é isso que a Bíblia está aqui propondo, não. A esperança na Bíblia é de que cada palavra de Deus na nossa vida vai se cumprir. E aquilo que Deus projetou para nós vai acontecer. A Bíblia diz em Jeremias 29, 11, uma promessa que eu guardei desde a minha adolescência. O Senhor, quando eu cito esse texto, eu sinto um conforto muito grande na minha vida. Eu sinto um pai muito amoroso falando para o seu filho: meus planos são planos bons. Deus tem planos bons para nós. Seu pai tem planos bons para você. E o texto diz: planos bons, planos que dê esperança, que tragam conforto no coração. Então você pode esperar coisas boas da parte de Deus. É o que o texto está dizendo. Ele nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. E como Ele fez isso? Como que Ele nos regenerou para uma viva esperança? Qual foi o meio que Deus usou? Olha lá, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deixa eu lhe dizer algo, a morte de Jesus tem implicações diretas na sua vida e na minha. O que você tem que fazer em relação à morte de Jesus? Duas coisas. Você tem que crer. Você tem que fazer o quê? Acreditar. Quando você lê as Escrituras, ou quando você ouvir alguém pregando, ou quando você vê uma peça como essa, você tem que acreditar de que essa história aconteceu. De que Jesus veio à Terra 2000 anos atrás. De que Ele de fato morreu na cruz, Ele foi sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo. Você tem que crer. Tem que fazer o quê? Crer. Quando você crê, a segunda coisa que você tem que fazer é falar. A Bíblia diz: com o coração se crê, e com a boca confessar. Não é no sentido apenas de concordar, é uma resposta da sua crença. Porque a Bíblia fala, a boca fala, o coração é dizer assim: eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em meu lugar. A morte era minha, mas Ele morreu em meu lugar. Quando você faz isso, crê, acredita e confessa, vão acontecer duas coisas na sua vida, que a Bíblia diz. Primeiro, ao crer, a Bíblia diz que você é incluído na morte e na ressurreição de Cristo. O que é ser incluído? É de que a morte dele se torna a sua morte também. Quando ele foi sepultado, você também, ao crer, está sendo sepultado
com Cristo. Mas quando ele ressuscita, você está nascendo uma nova criatura. É o que a Bíblia ensina. No batismo, o batismo é a representação disso. De que quando você está descendo as águas, você está deixando claro para as pessoas que aquele homem que não cria, que vivia por conta própria, agora acredita em Cristo, e ele está agora morrendo, descendo sobre as águas. E quando ele fica debaixo das águas, está sendo sepultado. E ao sair das águas, ele está declarando que ele é uma nova criatura. Paulo diz assim em Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não, mas eu. Mas antes de continuar esse texto, quem é que foi crucificado? Você ou Cristo? Quem que foi crucificado? Cristo. Mas por que Paulo diz, já estou crucificado com Cristo? Porque ele estava dizendo o seguinte: eu creio de que a morte era minha, e quando Cristo morreu, pela fé, aquele homem que vivia longe de Deus está sendo crucificado com ele também. Por isso que ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos podem dizer isso aqui nessa noite? Então, quando você crê na Páscoa, na morte, na ressurreição de Cristo, você é incluído na morte dele. Você é como se estivesse no seu espírito morrendo com ele. Só que da mesma forma que você morre com ele, a Bíblia diz que você é sepultado, e ao ressuscitar com Cristo, você se torna uma nova criatura. Por isso que a Bíblia diz que você se torna uma pessoa regenerada, nascida de novo. O Espírito Santo começa a habitar em você e fazer morada, começa a transformar a sua vida. Essa vai ser a minha oração nessa noite, que todos aqui tenham uma experiência do novo nascimento. Você conhece aquela história de Nicodemos? Quantos viram aqui The Chosen, já leram nas Escrituras? Nicodemos era um religioso, ele era um homem correto, ele era um homem que seguia a lei de Moisés rigidamente, um homem bem quisto e bem popular na sua época, um líder religioso muito reconhecido. Ele vai até Jesus, e o que Jesus diz para ele? Nicodemos, só tem uma coisa para você entrar no reino de Deus: é necessário nascer de novo. Se Jesus dissesse isso para uma pessoa que tivesse hábitos ruins, um ladrão, uma prostituta, a gente ia até compreender que ela precisa de fato nascer de novo. Mas ele disse isso para uma pessoa com uma moral altíssima. Ele diz, não importa a sua religião, não importa o que você está fazendo de bem ou de mal, o que é importante para Deus é que você creia que Cristo morreu, ressuscitou, e ao crer você é incluído na morte dele e na ressurreição, e você vai nascer de novo também. Então a minha oração nessa noite é que todos aqui possam ter uma experiência pessoal com Cristo, um toque como eu tive na minha adolescência. Agora, a segunda coisa que acontece quando você crê na morte e na ressurreição de Cristo, e você tem esperança viva, você olha para o futuro com bons olhos, é que não só você é incluído na morte de Cristo, mas há uma substituição. Nós fomos incluídos na morte dele e nós fomos substituídos. Sabe o que é substituição? Quem era para morrer era eu e você, porque o salário do pecado. Então Cristo não pecou, Cristo era um cordeiro sem defeito, ele não tinha que morrer, ele não precisava morrer. A Bíblia diz que ele não morreu, preste atenção, porque mataram ele. A Bíblia diz que ele se entregou por nós, é completamente diferente. Ele quis morrer, mas ele não precisava morrer, porque ele não tinha pecado. Então a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5:21, vamos ler junto? Eu quero que você decore, que esse é um dos textos que a gente tem que conhecer aqui na nossa igreja. Quem é aquele que não conheceu o pecado? É Jesus, é ele não conheceu pecado, ele não pecou. Mas olha o que a Bíblia diz, ele se fez pecado. Sabe por que ele se fez pecado? Ao morrer na cruz. Em um determinado momento a Escritura diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Quem já ouviu isso já? Né? Na língua aramaica ele diz, Eli, Eli, lema sabachthani. Naquela hora ele diz assim, Deus, por que você me desamparou nessa hora? Preste atenção, Jesus é um com o Pai pela eternidade, ele é Deus. Eternidade não tem início nem fim. Então,
aquele foi um lapso da história que houve uma separação entre o Deus Pai e o Deus Filho. Por que ele diz, você me desamparou? Porque naquele exato momento o pecado de toda a humanidade, o meu, o seu, de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro, estava sobre Cristo. Naquele momento, é o que se cumpriu aqui, ele se fez pecado por nós. Ele pegou todo o pecado da humanidade. Só que houve uma substituição para quem crê, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está acontecendo uma substituição, preste atenção, a morte era minha, mas Cristo morreu em meu lugar, Ele é a própria vida, quando eu creio, Ele levou a minha morte, hoje eu vivo a vida de Deus, por isso que eu posso esperar coisas boas do meu futuro. Houve uma substituição, eu sou pecador e Ele é justo, Ele se fez pecador, e ao crer em Cristo, eu sou declarado justo aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Esse texto está dizendo exatamente isso. Quando você crê, confessa, você se identifica com a morte de Cristo e você é substituído. Ele levou a morte, Ele morreu para que hoje a gente possa ter vida e vida em abundância. Você só precisa crer nisso. Não há algo mais fácil de receber o favor, a bênção de Deus, senão apenas crer e confessar. Só que eu liguei essa mensagem também com a Páscoa, por quê? A Páscoa, ela não é uma cerimônia, um ritual cristão. A Páscoa, ela é uma festividade dos judeus. Você sabe, os judeus é um povo muito festeiro, mais do que o brasileiro. Eles têm no calendário deles, todos os meses, no mínimo uma festa. E cada uma dessas festas, elas são uma representação de algum evento, alguma teofania, alguma mover de Deus no meio deles. A Páscoa foi uma instituição que Deus criou, está lá em Êxodo capítulo 12, antes da praga da morte dos primogênitos. Quantos já ouviram falar aqui que o povo de Deus ficou no Egito 400 anos? Dá um glória a Deus aí. Quem que Deus levanta para livrar o povo dele? Você pode falar mais alto para as crianças ouvirem? Quem que Deus? Moisés. O que Deus manda Moisés falar com Faraó? Seu filho está ouvindo. O que manda? Fala para o seu filho ouvir. Fala, liberta o meu. Faraó quis? Olha o seu filho olhando para você. Faraó quis? Não. E aí Deus falou o seguinte, então olha só, Deus vai punir então o Egito. Foram 10 pragas. A última praga, o que Moisés disse? Olha, se você não deixar meu povo sair, todos os primogênitos no Egito, todos, tanto os egípcios como os hebreus e todas as nações que estão morando no Egito, todo primogênito, primeiro filho de alguém, de uma pessoa, de um animal, vai morrer. E Deus falou para Moisés, eu vou mandar um anjo da morte, um destruidor, e na virada da noite ele vai passar e vai matar todos os primogênitos, se você não deixar o meu povo ir. E o que Faraó disse? Não vai. Então Deus disse então para Moisés, eu vou livrar o meu povo da morte. E qual foi a solução que Deus deu para Moisés? Cada família, não era uma pessoa, cada o que, irmãos? Família, iam pegar um cordeiro de 1 ano, macho e sem defeito. Esse cordeiro ia ser morto, sacrificado, imolado ia cortar a garganta. Eles iam comer esse cordeiro, e o sangue ia ser colocado aonde? Fala aí para o seu filho ouvir. Ele está vindo nas portas. E quando passasse, Deus falando para Moisés, quando passar o anjo da morte, ele vai ver o sangue. Ele vai ver o que, gente? E ele não vai matar aqueles que estão sobre o sangue do cordeiro. Quando o anjo da morte está passando pelas casas e ele vê a marca do sangue, ele passa por cima ou sobre o sangue. Então, vamos fazer o teatrinho? Eu sou o anjo da morte. Tá bom, é só um teatro. Vai repreendendo ou não.
Vê se eu estou com cara do anjo da morte. Estou, Benjamin? Não, né? Então eu estou indo na casa ali para destruir aquela casa, mas ela está sobre o sangue. O que eu vou fazer? Eu vou pisar na casa, mas eu vi o sangue. O que eu faço? Você está com sangue? Fala que você está com sangue aí. Responde rápido que eu estou com a perna levantada, vai. Você está com sangue ou não, gente? Aí ele passa por cima do sangue. Essa expressão passar por cima, no hebraico é Pessah, que significa Páscoa. Então Páscoa é passar por cima de algo ou de alguém. E para nós se tornou justamente, né, uma lição de libertação. A morte não pode mais deter o povo de Deus. O diabo não tem autoridade sobre a igreja, porque nós estamos sobre o sangue do Cordeiro. E de fato, a Bíblia diz que o sangue foi colocado nas portas, veio o anjo da morte, e o texto diz uma coisa interessante, preste atenção. Que o sangue era colocado do lado de fora da casa. Não era para o povo ver, era para quem vê o sangue? O anjo da morte. Então olha para mim aqui, você não tem que ver e sentir nada, tem que apenas crer de que nós estamos sobre o sangue, e é Deus que está vendo o sangue sobre nós. Quando os demônios, principados e potestades olhar para você, ele não está vendo o Júnior, a Jaqueline, ele está vendo o sangue do Cordeiro. E o povo de Israel foi ensinado durante 1500 anos que para o pecado dele ser expiado ou coberto, ele tinha que matar um cordeiro. 1500 anos. Só que Deus nunca teve a intenção de matar um animal para resgatar ninguém. Se era o homem que pecou, era outro homem que tinha que morrer. Mas todos são pecadores. Mas chegou um tempo, há 2000 anos atrás, que João Batista, ele olhou um homem vindo, e por unção e discernimento de Deus, ele olha para Cristo e diz assim, em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, esse Cordeiro que é sacrificado desde lá da Páscoa, 1500 anos, agora chegou o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você sabe que toda a mazela da humanidade é por causa do pecado, e a Bíblia diz que Jesus, se você crer e confessar, Ele vai perdoar os seus pecados e vai abençoar toda a sua casa e a sua família. Essa é a história da Páscoa. Ela aponta para o que Deus fez por mim e por você. Eu quero orar para que a gente possa, como aconteceu comigo na minha adolescência, e aconteceu com muitos aqui, essa história, ela entre de fato na nossa história e mude e transforme a nossa vida e a nossa casa. Quantos querem aqui ter uma bênção especial de Deus na sua vida? Queria que você ficasse em pé agora em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, para que, se houver alguém aqui, sabe, com sentimentos depressivos, de ansiedade, pessoas que estão vivendo aquém do que Deus planejou para você, possa ter a sua esperança, sua visão de futuro renovada. É só você crer e confessar. Então ajuda o pastor nessa mensagem, diga para alguém perto de você, é só você crer e confessar. Crer em quê? De que a história da morte e ressurreição de Cristo tem implicações diretas na minha vida. Se eu crer, eu estou morrendo com Cristo na cruz, fui sepultado com Ele, e eu vou me tornar uma nova criatura com Ele também, porque Ele ressuscitou. Se você crer, Jesus venceu a morte, Ele venceu o nosso inimigo. Então, preste atenção, você e eu podemos esperar coisas boas da parte do nosso Pai. Espere um salário melhor, mesmo que você não ganhe mais, espere provisão em todas as áreas. Fala para 3 pessoas, não vai faltar nada para você e para a sua casa. Fala para o seu irmão, espere uma saúde plena, vigorosa. Fala para ele, mesmo que você tenha alguns sintomas, mas por causa do sangue do Cordeiro, você é completamente saudável. Só para quem tem fé, Cristo te faz até ser mais bonito. O glória foi baixo. Fala para alguém aí, olha, só se você crer, você se torna até mais.
Essa é a promessa do Evangelho: vida e vida abundante. Eu quero fazer uma oração, e eu quero que você receba essa oração comigo, concordando. Senhor Deus, obrigado, porque há 2000 anos atrás, o Senhor enviou o seu Filho, para que, como aquele cordeiro que era morto todos os anos pelo povo judeu, para redimir e para livrar o povo da morte, do anjo destruidor, o Senhor envia o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos livrar completamente das mãos do inferno, da doença, do diabo e da maldição. Que nessa noite, meu Deus, cada uma das famílias aqui representadas possam desfrutar desse Cordeiro. A minha oração é que creiam, Pai, de que aquela morte era nossa. Que cada um aqui creia de todo o coração de que, Espírito Santo, nós deveríamos ser crucificados, mas o Senhor fez isso em nosso lugar, e fez porque nos ama. E da mesma forma, Senhor, que nós cremos que morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou para nos dar a vitória plena. Que cada um aqui, Pai, nessa noite, meus irmãos, a nova aliança, os nossos convidados, possam ter a convicção de que podemos esperar coisas boas. No mundo de tantas notícias ruins, crises financeiras, crises, Senhor Deus, sociais, familiares, nós em Ti teremos vitória, porque o anjo da morte não passará sobre nós e a nossa casa, porque o Senhor está sobre a nossa casa com o Teu sangue. Eu quero que você agora declare agora comigo: eu e a minha casa temos o sangue do Cordeiro sobre nós, e eu declaro a bênção completa em todas as áreas. Ora agora pela sua casa, declarando bênção financeira, familiar, conjugal. Ore agora, que por causa do sangue, o sangue do Cordeiro, eu posso desfrutar da bênção completa. Faça essa oração agora, na minha saúde, toque no seu corpo agora. Se há alguma dor, diga: essa dor vai embora por causa do sangue e do sacrifício de Cristo. Eu tenho uma esperança de dias melhores para mim e para minha casa. Você crê nisso? Você crê? Então repita comigo: eu creio de todo o meu coração de que a morte na cruz era minha, mas por amor Cristo morreu no meu lugar para me dar uma nova vida. Eu creio de todo o meu coração. Só quem orou assim e essa mensagem fez sentido para você, dá uma linda salva de palmas a Jesus e diga amém.